Boa noite, irmãos, tudo bem? Que bom, estamos aqui mais um domingo às 18 horas, pontualmente, para celebrar o nosso Deus, mais um culto juntos. Nós aqui, vocês aí, com o mesmo objetivo de glorificar o nome do Senhor. Já traz a sua família do seu lado aí, seu filho, sua filha, ou alguém que está junto com você aí, isola o ambiente, prepara o ambiente para cultuar o nosso Deus. Com certeza temos uma palavra abençoada para você nessa noite, alguns cânticos de celebração e adoração, e nós vamos iniciar o culto nesse momento manifestando a glória de Deus na minha vida e na sua vida com essa canção muito bonita. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desce neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Boa noite, coisa boa, podemos estar reunidos. Que bom que você está com a gente aí no nosso canal, na transmissão deste culto que é feito com muito zelo, com muita preocupação, com muito carinho. Uma equipe muito dedicada que tem realmente abraçado este ministério e caminhado conosco aí nesses dias. Ontem o Gilberto mencionou que nós completamos um ano de transmissão dos nossos cultos pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Lá em 2020, quando tivemos aquela primeira interrupção de não podermos estar nos reunindo como igreja presencialmente, iniciamos então essa caminhada e hoje nós somos 1.130 inscritos no nosso canal. E isso aumenta a nossa responsabilidade e todo o compromisso nosso como igreja de estarmos juntos, ensinando, compartilhando a palavra de Deus e também juntos nessa caminhada. Temos inúmeros pedidos a cada culto, através do nosso chat, de irmãos, pessoas queridas, pessoas que conhecemos, pessoas que não tivemos ainda o privilégio de conhecer pessoalmente, mas pessoas que estão mandando para a gente
crendo que nós aqui como igreja temos realmente esse compromisso, e eu posso garantir a você que realmente esse tem sido um ministério e tem despertado muitos irmãos aqui da nossa igreja como intercessores nesse tempo, pelos desafios que temos vivido. A nossa igreja tem enfrentado este momento com coragem, com determinação. Nós temos aí o trabalho de ação social da nossa igreja. Fui informado que temos atendido várias famílias, pessoas que estão realmente necessitando ali do pão, do alimento, pessoas que estão realmente vivendo esse tempo com a dependência, né, de que alguém os socorra, né? E nós estamos fazendo isso como igreja, e ao longo desse culto você também terá a oportunidade de ofertar e abençoar famílias, pessoas, através da PIBA, do Ministério de Ação Social da nossa igreja. A Shirley, que tem nos capitaneado nesse tempo aí, nos liderando, e louvamos a Deus pela vida dela e de toda a equipe que tem nos apoiado nisso. A equipe de missões aí, com todo o trabalho também, os desafios da Junta de Missões Mundiais, os desafios da Junta de Missões Nacionais, enfim, são vários desafios que a PIBA tem, e nós temos o privilégio de caminharmos juntos como igreja, e você pode participar dessa caminhada, clamando aos céus que nos capacite e nos abençoe para os desafios que temos vivido nesse tempo. Compartilhe o link do nosso culto aí com alguém que você entende e sabe que está precisando de uma palavra. Teremos com certeza hoje algo muito especial da parte de Deus, e esse é um privilégio podermos como igreja fazer isso. Eu quero só ler um recadinho que nós recebemos e compartilhar com você a importância de você nos ajudar compartilhando com alguém esse link, o link do nosso culto. Boa noite, pastor Rubem. Hoje minha tia Bárbara me falou que a última coisa que meu primo fez poucas horas antes de falecer foi assistir ao culto da PIBA, do último domingo, domingo passado. Cremos que o Senhor o abençoou. Essa foi a palavra que eu recebi da Cássia, que nos acompanha lá de Montes Claros, pedindo oração. Elas estavam pedindo oração pelo primo, não é? Pelo Adilson, que veio a falecer, mas a última coisa que ele fez foi acompanhar o culto da PIBA. E ela testemunha aqui as palavras da sua tia, que foi uma bênção na vida, no coração daquele jovem que veio a falecer. A Bárbara Helena, que é a mãe do Adilson, carece de nossas orações, essa família. Vamos estar orando por eles, intercedendo por essa família. Uma mãe que perde um filho, e na verdade é o terceiro filho que ela, ao longo da sua vida, tem como perda, e uma mãe que realmente tem o seu coração necessitado dessa graça poderosa de Deus, essa graça consoladora, não é? Orando pela Andra também. Hoje pela manhã ela compartilhou que essa semana é a última sessão de quimioterapia. A Andra, irmã da Cássia, e são pessoas que a gente tem acompanhado ao longo desse tempo, e outros pedidos que tem aí no chat. E como eu disse, o irmão Gilberto está atento aí, vai relacionar todos esses pedidos, e nós vamos ao longo da semana estarmos juntos aí orando por cada um deles, e nós queremos que você nos ajude também como intercessor, intercessora por esses pedidos. Queridos, na próxima quarta-feira nós temos o nosso culto de oração através do Zoom e também transmitido pelo nosso canal no YouTube, orando com os Salmos. O pastor Pedrosa tem nos conduzido aí a experiências maravilhosas, né? Nessa leitura dos Salmos, e essa intimidade que nos permite buscar a Deus e saber que realmente Deus tem alegria em ouvir e se manifestar na vida dos seus filhos. Participa com a gente. Última quarta-feira foi uma grande bênção, e essa também com certeza será. Se você quer receber os nossos devocionais,
Nós temos um número aí que você pode copiar, salvar no seu celular, mandar uma mensagem e você todos os dias receberá uma mensagem, uma devocional. E você pode criar também a sua lista de transmissão e também transmitir, porque é a palavra de Deus sendo semeada. E a própria palavra nos garante que ela não volta vazia. Se você semear, ela vai produzir os frutos para o qual ela foi enviada. Apoio emergencial, como eu disse, nós estamos aí com grandes desafios e nós esperamos que você possa também participar desse momento, desse tempo com a gente. Campanha de missões, nós estamos aí juntos, participando da campanha da Junta de Missões Mundiais. A divisa Viva o Poder Transformador, 2 Timóteo 1,7 é a nossa divisa, o nosso tema, Viva o Poder de Transformar, né? Esse é o tema. Eu quero desafiar você também a participar desse momento, onde nós temos abraçado desafios de apoiar as nossas juntas missionárias e especialmente os missionários que têm alcançado e se mobilizado para alcançar países, povos não alcançados, enfim, os desafios que nós temos vivido neste tempo, que não são pequenos, e nós como igreja temos participado de todos estes desafios. Eu quero orar e depois nós vamos cantar e vamos estar juntos nesse tempo então de oferecermos a Deus e dedicarmos a Deus o melhor de nós, do nosso louvor, da nossa adoração. Desafio você também aí em casa, manter essa reverência, esse momento em que juntos nos colocamos na presença do Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças pela bênção deste momento, neste culto, que, ó Deus, prestamos ao Senhor. É um tempo que nós nos reunimos, ó Deus, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós somos dependentes de Ti. É um tempo que nós nos reunimos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, e queremos ouvir a Tua voz porque há muitos ruídos no mundo, há muitas pessoas falando muitas coisas, mas o que nos importa e o que importa a cada um de nós nessa hora, Senhor, é ouvirmos a Tua voz, através dos hinos, através das participações, através da Tua palavra, e queremos ter esse tempo dedicado ao Senhor, e que nada, absolutamente nada, roube a nossa atenção, e nós possamos, ó Deus, ter esse tempo dedicado ao Senhor. Aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, ó Deus, tenham esse tempo como um tempo precioso, separado exclusivamente para a adoração, para o louvor, para a honra, para a glória do nome do Senhor. E, ó Deus, nós temos vivido esse tempo com, ó Pai, notícias, informações que nos chegam, ó Deus, e raramente, quase nunca, ó Deus, não temos recebido algo que, ó Pai, de alguma maneira traz tristeza no compartilhar e na necessidade de pessoas que estão, ó Deus, compartilhando as dores que estão enfrentando, o momento difícil que estão atravessando, o momento, ó Deus, do luto, o momento da lágrima, o momento da mãe que está, ó Deus, com seu coração ferido, machucado, dolorido, o coração do pai, o coração dos filhos. E então nós clamamos a Deus como igreja, que o Senhor abaixe um pouquinho mais a Tua mão de poder, e essa graça consoladora do Senhor seja derramada, Senhor, sobre famílias neste momento, que estão vivendo esta luta, este momento de dor, este momento de separação, este momento, ó Deus, de saudade, Pai. Nós clamamos por cada um dos pedidos que tem chegado à nossa igreja, e te agradecemos, ó Deus, pela certeza de que somos ouvidos, e nós temos testemunhos maravilhosos, ó Deus, de resposta às orações do Teu povo, e nós continuamos clamando, e nós continuamos pedindo que o Senhor nos inquiete, nós continuamos pedindo que o Senhor não nos deixe, ó Deus, ficar acomodados, mas possamos como igreja nesse tempo nos levantar como um exército de intercessores, de intercessoras, um exército que possa socorrer
socorrer aqueles que estão vivendo lutas, aqueles que estão vivendo, ó Deus, um momento difícil, talvez de desemprego, talvez de uma necessidade de ter o pão nosso de cada dia. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe como igreja, que o Senhor renove as nossas forças. Esses irmãos que estão aqui hoje, ó Deus, nessa transmissão, que sejam, ó Deus, abençoados pelo Senhor, que tenham uma alegria do Espírito Santo de Deus, ó Deus, no coração deles, quanto à música, quanto à participação, ó Deus, com seus instrumentos, quanto à transmissão, quanto àqueles que estão operando, ó Deus, o computador, ou a mesa de som, ou aqueles que estão, ó Deus, transmitindo, enfim, ó Deus, e nós pedimos isso, e também te agradecemos, ó Deus, pela vida da Marileide, pela vida da Inês, que hoje puderam estar aqui com a gente, transmitindo também através da linguagem, ó Deus, de sinais, para que também os nossos irmãos surdos e outros possam também ser alcançados com este culto, com esta palavra, com esta manifestação. Pai, recebe a nossa adoração. Obrigado pela primeira igreja batista de Americana, pelos membros dessa igreja, por aqueles que têm sido, ó Deus, homens e mulheres que têm segurado as cordas, que têm, ó Deus, dado todo o suporte necessário para esse tempo, ó Deus, que temos vivido. Nós te agradecemos, ó Deus, e muito obrigado pela alegria de podermos participar desse culto. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se nós temos alguma coisa sobre missões, aquela mensagem do Curumim, daquele material que o Curumim manda, não sei se temos, mas a nossa equipe aí de missões tem feito um trabalho também de venda de material de alimentos, pão de queijo, coxinha, e esse trabalho tem sido também, esses recursos também revertem todos para o nosso trabalho de missões. Eu vou pedir depois que a Suzy dispare isso para os grupos, para a igreja, para que você possa participar e possa também nos abençoar nesse trabalho e ser abençoado também, porque são materiais, alimentos que são vendidos de ótima qualidade, tá bom? Nós vamos cantar Nome que Inspira o Meu Louvor, e temos intercalado aí leituras entre a primeira e a terceira estrofe, e depois nós vamos ter um momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Faça isso com alegria. O bom Rafael vai indicar o momento para fazermos então a consagração dos nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino 177 do Inário para o Cantor Cristão, as duas primeiras estrofes, depois leremos uma passagem bíblica e em seguida a terceira e a quarta estrofe. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som maravilhoso, divinal, é o nome nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. O texto: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu
em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Terceira estrofe. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver. Conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. No céu um dia cantarei, dos salvos a canção, e plenamente entenderei qual grande foi seu perdão. Nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, nome que inspira meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Nome que inspira e tem nos inspirado todos os dias, né? Faremos nesse momento a dedicação dos dízimos e ofertas, e como de costume vai estar passando aí na sua televisão, no seu smartphone, a conta da igreja, e você pode nesse momento, agora à noite, fazer esse momento de oferta, né? Eu sei que muitos irmãos têm o hábito de fazer essa devolução na igreja, né? Mas não tem problema nenhum você também poder fazer uma transferência bancária e dessa forma continuar cooperando com as demandas da igreja. Enquanto a banda toca agora o instrumental da música Creio que Tu És a Cura, esse momento você pode fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. Agradecendo os dízimos e ofertas. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus em nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem nos dado forças, ó Pai, a cada dia mais, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Eu oro, ó Pai, agora nesse momento, em especial pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que estão sendo consagrados a Ti neste momento, Senhor. Que nós possamos usá-lo, ó Pai, com sabedoria vinda dos céus, ó Pai, para que possamos ajudar pessoas, ó Pai, para que possamos auxiliar pessoas, Senhor, que esse dinheiro seja bem utilizado, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar Creio que Tu És a Cura. Muito bom sermos lembrados por essa canção, que Deus é a nossa cura. E mesmo quando nós não temos palavras para interpretar em nossas orações o que nós queremos, o Espírito Santo interpreta isso a Deus por nós. Vamos cantar Creio que Tu És a Cura. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti,
Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te pedimos que nesse momento de celebração, Teu Espírito Santo visite os nossos irmãos que não têm acesso à internet, que não têm acesso às redes sociais, que nesse momento de pandemia tem tido dificuldade de ouvir a Tua palavra, de ser consolado. Pai, que esse culto, que esse momento seja um momento de alguma forma alcançar essas pessoas durante a semana, qualquer momento, Pai, da semana, que o Teu Espírito Santo cure o coração dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Maravilhosa graça.
pastor. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Hoje, no dia do Senhor, esse tempo tão especial de reflexão na palavra de Deus, nós estamos em campanha de missões, como foi tão bem falado e comentado já aqui hoje. Caso você nessa semana queira ser abençoado e abençoador com o que foi falado aqui dos pães de queijo, dos salgados, deixa eu só tirar o microfone aqui para ficar mais fácil. Obrigado, Gabriel. Então, se você quer abençoar nossa campanha de missões mundiais, você pode adquirir o salgado, o pão de queijo, mediante um contato até quinta-feira com a Suzy e com a Maria Helena, que são as nossas responsáveis por isso. Nós vamos divulgar nos canais da igreja também, aqui no nosso YouTube. Você pode fazer o pedido para elas e na sexta-feira elas farão a entrega desses materiais que você encomendar com elas e abençoar a nossa campanha de missões. Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Se você pode, tenha a sua Bíblia em mãos, e no Evangelho de Lucas, abra no capítulo 13 conosco, para a gente pensar um pouco na palavra de Deus a respeito dos mandamentos da graça de Deus. O Senhor bondosamente visitou o seu povo no deserto, tão logo eles saíram do Egito, e ali Deus deu a eles as regras, os mandamentos, a forma de viver que Ele esperava daquele povo. E nós estamos estudando esses mandamentos sob a vertente da graça de Deus lá no Novo Testamento. E hoje eu quero desafiar você a entender comigo a importância de descansar em Deus, mas nunca descansar de Deus. O texto em Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, muito tem a nos ensinar. Se você pode, acompanha comigo a leitura desse texto. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum, e claro que isso devia lhe causar muito sofrimento. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre de sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados, mas não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Diante da palavra de Deus, eu te convido a orar mais uma vez, a falarmos com Deus. Diante da tua palavra, Pai, com muita humildade, nós clamamos ao Senhor que agora o Senhor fale conosco. O Senhor já falou, Deus, por meio dos louvores que entoamos, por meio das orações que fizemos, das contribuições, mas agora de maneira muito especial, fale, Deus, por meio da tua palavra, que é viva
eficaz, verdadeira e que nunca volta vazia. Abre o nosso entendimento, Senhor, e traga bênçãos sobre nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Hoje nós encerramos o 4º mandamento, o 4º e último da primeira placa de pedra que Deus deu ao seu povo, em que constavam os seus mandamentos. E nesse 4º e último mandamento da primeira placa, nós temos que ser chamados a atenção a lembrarmos da necessidade que temos de descansar. É isso que significa o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Precisa de muito temor, de muito respeito, para falar de um assunto como esse. O 4º mandamento, que é para ser uma das maiores bênçãos sobre o povo de Deus, acabou se tornando ponto de discórdia, ponto de separação, ponto de ruptura e criação de seitas, e também ruptura entre igrejas cristãs com relação a esse mandamento. Fato é que Deus santificou um dos dias da semana para si. E é óbvio que Deus, ele não se cansa, é óbvio que Deus não dorme, como diz o Salmo 121, contudo, Deus criou esse mandamento como os outros 9, pensando em nós, pensando em mim, pensando em você, porque nós precisamos descansar. E por mais que você discorde disso, mais dia, menos dia, você vai descobrir que essa é uma verdade inegável. Seja em um consultório médico, seja em uma cama numa sala de cirurgia, seja numa clínica psiquiátrica, ou seja diante de um velório ou de um túmulo, um dia você vai concordar com essa verdade. Nós precisamos descansar. Deus sabe disso. Deus nos deu um dia para a gente refletir sobre isso e descansar nele e não descansar dele. Tem um cardiologista muito famoso, Dr. Ernesto Arthur. Ele publicou certa vez um rol de 12 mandamentos, 12 dicas que, segundo ele, se seguidas à risca, elas não falham. São verdadeiros mandamentos para aqueles que querem ter um infarto feliz. E ele disse: primeiro mandamento: cuide do seu trabalho antes de tudo. As necessidades pessoais e familiares são secundárias. Trabalhe aos sábados o dia inteiro e, se possível, também aos domingos. Se você não puder permanecer no escritório à noite, leve trabalho para casa e trabalhe até tarde. Ao invés de dizer não, diga sempre sim para tudo que te solicitarem. No quinto, procure fazer parte de todas as comissões, comitês, diretorias, conselhos e aceite todos os convites para conferências, seminários, encontros, reuniões, simpósios e etc. Não se dê ao luxo de um café da manhã ou uma refeição tranquila. Pelo contrário, não perca tempo e aproveite o horário das refeições
para fechar negócios ou fazer reuniões importantes. Não perca tempo fazendo ginástica, nadando, pescando, jogando bola, tênis ou qualquer outro esporte, porque tempo é dinheiro. Nunca tire férias, você não precisa disso. Lembre-se, você é de ferro. Centralize todo o trabalho em você, controle e examine tudo para ver se nada está errado. Delegar é pura bobagem, é tudo com você mesmo. Se sentir que está perdendo o ritmo, o fôlego e pintar aquela dor no estômago, tome logo estimulantes, energéticos e antiácidos. Eles vão te deixar tinindo. Se tiver dificuldade em dormir, não perca tempo. Tome calmantes e sedativos de todos os tipos. Eles agem rápido e são baratos. E por último, o mais importante, não se permita ter momentos de oração, meditação, audição de boa música e reflexão sobre a sua vida. Isso é para os crédulos e tolos insensíveis. Enfim, siga tudo isso à risca e tenha um infarto feliz. Descanso é bom e tudo que é bom. O inimigo das nossas almas tenta nos convencer a abrir mão. Não é nenhuma novidade. Voltaire, lá no século XVIII, um filósofo francês, ateu, que dizia crer em Deus que criou os homens, mas não no Deus que os homens criaram. Ele fazia uma crítica ferrenha sobre isso. E ele disse, qual era a receita infalível para acabar com o cristianismo? Nas palavras dele, ele disse, para destruir o cristianismo, é preciso primeiramente destruir o domingo, o dia do Senhor. E outra vez ele afirmou, que no máximo 100 anos depois daquela fala dele, o cristianismo seria extinto. Ninguém mais seguiria a palavra de Deus. Os 100 anos se passaram, e a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa dele, comprou a biblioteca dele, a editora dele, e começou a publicar Bíblias para o povo na Europa. Voltaire errou quanto ao fim do cristianismo, mas ele acertou quanto ao domingo. E é triste dizer isso, mas seitas foram criadas depois dessa fala desse filósofo, e muitas delas dizem declaradamente em suas confissões de fé que o dia reservado para Deus é o sábado, e aqueles que guardam o sábado, o dia da semana, têm o selo de Deus, são aqueles que são salvos e que vão para a eternidade com Cristo. Os que guardam o domingo possuem a marca da besta, conforme está descrito lá em Apocalipse capítulo 13, isso faz parte da confissão de fé de algumas dessas seitas, que infelizmente levam tantos de nós que não conhecem dessa profundidade e acabam frequentando ou caminhando com eles. Mas o mais trágico não é isso. O trágico são muitos cristãos também relegarem para segundo plano o dia dado por Deus para o descanso, e fazem isso veladamente, não dando valor ao dia que Deus criou, e muito menos ao Deus que criou aquele dia. Hoje eu quero convocar você que nos ouve, nesse tempo tão especial, leve a sério o dia do Senhor, descanse em Deus, mas nunca descanse de Deus. O quarto mandamento, Deus nos presenteou com o Shabá, ou literalmente descanso. Shabá não significa sábado, um dia da semana. O Shabá significa descanso, ou seja, é um princípio específico, não um dia específico na semana.
Bom seria se continuasse como era no passado, porém, por causa da dureza do coração dos homens, da religiosidade, Deus mudou essa realidade. Não é à toa que na semana existem 7 dias. E Deus não criou o mundo em 6, Ele criou em 7, sabe por quê? O descanso também é criação de Deus, o descanso faz parte da adoração. O número 7, que representa a perfeição de Deus, nada se aperfeiçoa sem o descanso, sem tirar um tempo para unicamente relaxar o corpo, mas manter a mente ligada às coisas de Deus. Isso é possível? Sim. Mas somente se nós observarmos o 4º mandamento, porque o Senhor o abençoou, o Senhor o santificou, ou seja, Deus separou esse dia para Ele ser honrado, para Ele ser glorificado, para Ele ser lembrado. E como que nós, povo de Deus, cumpriremos o 4º mandamento, sem violá-lo, amando a Deus e guardando o dia do Senhor? Vamos olhar esse texto de 4 formas diferentes. Primeiro, reserve o dia para Deus. Reserve um dia para Deus. O cristianismo adotou o domingo, celebrando a ressurreição de Cristo. A igreja primitiva se reunia aos domingos e nós herdamos deles essa prática. Do versículo 11 ao 13, seja bênção às pessoas no dia do Senhor. Tenha a visão bíblica correta. Versículo 14 ao versículo 16 vai nos mostrar isso. E por fim, alegre-se no dia do Senhor. O verso 17 vai mostrar essa realidade. O sábado, o Shabá, não o dia, mas o princípio, é a coroação do nosso trabalho, é a coroação de tudo que fizemos e produzimos durante a semana. E esse dia, o papel dele é para desfrute em Deus, e você só pode dizer que o seu trabalho é bênção se você desfruta de Deus no dia do Senhor. Se você tem no seu trabalho o seu ganha-pão, mas você consegue reservar um dia para se dedicar a Deus. Salomão, muito sábio, falando sobre isso em Eclesiastes, capítulo 5, do verso 18 ao 19, ele diz que descansar em Deus é desfrutar das bênçãos de Deus. Veja o que ele falou: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus nos deu um dia para desfrutarmos plenamente dele, sem as preocupações com o trabalho secular, sem as preocupações com aquilo que temos que fazer ou deixar de fazer, ou prestar contas. Deus nos deu o Shabá, o nosso domingo, porque nesse dia nós dizemos a Deus o quanto estamos felizes por servir a Ele, por tudo que Ele tem feito em nós e tem feito por nós. É nesse dia que nós erguemos a voz e louvamos a Deus, como já fizemos aqui, como fazemos domingo após domingo. É nesse dia que somos alimentados pela palavra de Deus, que clamamos coletivamente a Ele, porque sabemos que Ele nos ouve. É nesse dia que nos reunimos para lembrarmos da cruz, para anunciarmos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. É nesse dia que nós agradecemos por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele tem feito em nossa vida, e nós não temos o direito de desperdiçar o Shabá, o dia do descanso, o dia do Senhor, mas sim
desfrutarmos da presença de Deus. Como que nós fazemos isso? Como que nós vamos usufruir desse tempo tão especial que o Senhor nos concede? Primeiro, reserve-o para Deus. Olha o versículo 10 de novo. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Como o princípio sabático foi santificado por Deus, Jesus o observava criteriosamente. Era costume dele, todos os sábados, estar na sinagoga para adorar ao Pai, para ensinar, para compartilhar com as pessoas que estavam ali. Nós veremos isso muitas e muitas vezes nos evangelhos. Jesus sempre buscava a sinagoga no sábado para cultuar o Pai. O princípio sabático nunca foi abolido. É um dia que tem que ser reservado para Deus, para a gente descansar em Deus e não de Deus. No sábado bíblico, nosso domingo, nós estipulamos o que é prioridade na nossa vida, o que é mais importante e relevante na nossa vida. É nesse dia que nós definimos. Quem é de Deus, ama a Deus. E quem ama a Deus, sempre vai dar um jeito de estar presente. Quem não ama, sempre vai arrumar uma desculpa para se fazer ausente. Jesus procurava estar em comunhão na casa do Pai, no dia reservado para isso. E você que me ouve nesse momento, qual é o seu comportamento nesse dia reservado para Deus? Nesse dia que Deus colocou para o seu descanso, na presença dEle, servindo a Ele. Você nunca vai encontrar Jesus arrumando desculpa. Você sempre vai encontrar Jesus indo adorar a Deus com o povo que seguia os caminhos de Deus naquele período onde Ele viveu entre nós. Domingo é um dia reservado para Deus, santificado para Deus. Logo, se esse dia pertence a Deus, todos nós, os seus servos, eu e cada um de vocês, nós devíamos, antes de fazer qualquer coisa, perguntar para Deus se aquilo o agrada no domingo, porque o dia é dele, santificado a Ele. Durante a semana a gente acorda cedo, durante a semana a gente se arruma, durante a semana a gente presta contas para o nosso patrão, para o nosso emprego. Nós temos uma rotina e aprendemos a dizer: como eu trabalho a semana toda, domingo eu vou ficar tranquilo, domingo eu não vou fazer nada. Nós prestamos conta e damos o melhor para o nosso emprego e desprezamos o Senhor do nosso emprego, quem nos deu sustento, quem nos dá vida, quem nos dá saúde. Nós damos o melhor para pessoas e instituições e migalhas para o Deus que criou pessoas e instituições. Nós damos o melhor para quem nos paga uma vez por mês e damos o pior, as migalhas, para o Deus que nos paga com vida, com salvação e com eternidade. O dia é dele, o dia é consagrado para Ele. Então devíamos perguntar: Deus, hoje é domingo, é dia do Senhor, o Senhor prefere que eu vá à tua casa adorar o teu nome ou ficar debaixo do cobertor? Deus, o Senhor prefere que eu vá cultuar o teu nome ou procurar um filme no canal de streaming preferido e assistir tomando chocolate quente, comendo pipoca no meu sofá ou na cama? Deus, o Senhor prefere que eu vá adorar e ter comunhão com meus irmãos, ou ficar em casa, pulando de canal em canal, vendo um pedacinho de cada culto que está sendo transmitido? É claro, quando pudermos estar unidos. O dia é de Deus, não é meu. O dia é de Deus, ele não é seu. E deveríamos perguntar para Deus o que Deus prefere, determina para a nossa vida. São perguntas sinceras, que deveríamos fazer livremente a Deus, mas por que nós não as fazemos? E a resposta é simples:
Nós não perguntamos porque nós sabemos qual é a resposta. E simplesmente, gente, é insanidade perguntar o que eu já sei a resposta. E quando tememos as respostas, nós não fazemos as perguntas. Nós sabemos o que agrada ao coração de Deus. Nós sabemos o que Deus espera de nós, e Ele quer que a gente descanse nele, descanse com Ele, e não descanse dele. Esse tema provocou tantas controvérsias. Na Bíblia nós veremos vários embates de Jesus com os fariseus por conta disso. Em pleno século 21 ainda causa divisões, e as pessoas preferem ser religiosos, ritualistas, a serem cristãos verdadeiros. Reserve um dia para Deus. O princípio continua válido. Nós temos que separar um tempo para descansarmos em Deus e nunca descansarmos de Deus. Verso 11 e verso 13, até o verso 13: seja bênção às pessoas. O melhor dia para fazer isso é o domingo, o dia do Senhor, é o Shabá, é o dia do descanso, porque não teremos as preocupações do nosso trabalho, as preocupações da vida corriqueira, e podemos concentrar as nossas energias e preocupações com a obra de Deus, com o reino de Deus e com o povo de Deus. Seja bênção às pessoas. Versículo 11 até o 13: e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Era tão notório que ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Além de físico, era emocionalmente algo terrível. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, possivelmente há 18 anos ninguém tocava nessa mulher, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Domingo é o dia perfeito para ser útil às pessoas. Não tem dia melhor para fazermos com que o nosso pão não seja só nosso pão. Não tem dia melhor para fazermos com que o nosso carro não seja só nosso carro, que nosso café e nossas refeições não sejam só nossos, que o nosso tempo não seja só nosso. Domingo é o dia perfeito para nos dedicarmos a alguém, para nos dedicarmos ao próximo, ao outro, porque nesse tempo Deus nos permite isso. É o dia em que podemos nos doar às pessoas, e sem receber nada em troca das pessoas, nem mesmo as bênçãos de Deus, porque estar com pessoas já é a própria bênção de Deus. Andar com pessoas é a maior bênção de Deus. Ter comunhão com pessoas já é a grande bênção de Deus na nossa vida. Jesus, ele está na sinagoga, num evento religioso, mas ele observa aquela mulher, que além de ser mulher desprezada, era uma mulher doente, endemoniada, uma mulher que possivelmente todos os sábados ia até aquele lugar, procurava resposta, procurava descanso, procurava cura, mas infelizmente isso não acontecia. Jesus, ele olha para aquela mulher e com muito amor pela vida dela, ele vai resolver o maior problema que angustiava aquele coração há pelo menos 18 anos. Tiago, capítulo 1, versículo 27 diz que existe uma religião verdadeira. Mas qual é, em meio a tantas que nós temos, que nós olhamos, é que observa um dia ou que observa outro, que tem uma prática ou que tem a outra? Tiago diz: a religião pura, imaculada diante do nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento das corrupções do mundo.
Lá fora está cheio de gente má. E os maus, eles não tiram um dia de folga. Os maus continuam a praticar o mal sem parar. Por que que nós, os filhos de um Deus bom, vamos tirar um dia de folga e não fazer bondade, não praticar um ato de bondade para com uma pessoa cuja desculpa é: hoje não é dia disso, hoje eu não posso fazer nada, vem amanhã, passe outra hora, que outra hora eu vou resolver o que você está, ou tentar resolver. Não é assim que funciona. A mulher estava há 18 anos, passando por uma situação vexatória, dolorosa, triste, e ela clamava por socorro. Mas Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus sabe o que você está passando nesse exato momento. Ele sabe a quantidade de lágrimas que você tem derramado. Ele sabe o que você tem clamado antes mesmo de você clamar. E Jesus não espera ela tomar uma iniciativa. Ele olha para ela, ele toma a iniciativa, vai até aquela mulher e simplesmente ele cura o grande mal que essa mulher estava passando. Queridos, é interessante que quem está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, não importa a hora, não importa qual dia da semana, não importa qual dia do mês ou dia do ano é, quem passa por uma dificuldade, quem está sofrendo, quem está doente, ou quem está com fome, tem pressa, tem muita pressa. E quando você pode ajudar, eu ouvi isso da Val recentemente, você tem o privilégio de estar no lado mais fácil. Você tem o privilégio de estar do lado de quem pode contribuir, de quem pode ajudar, de quem pode socorrer. Repare, a mulher não pede nada, ela só está lá. E por que ela não pede? Porque não precisa. Era óbvio demais. O sofrimento dela estava estampado no rosto, no corpo, na postura que essa mulher estava ali. E Jesus não fica esperando ela pedir, não fica esperando ela levantar a mão, se ajoelhar ou clamar por ajuda. Jesus vai até ela. E o que isso nos ensina? No dia do Senhor, nós precisamos ir até aqueles que necessitam de algo. Ficar só esperando alguém pedir não é a atitude mais sábia e mais correta no reino de Deus. Vá até as pessoas e ofereça uma carona. Vá até as pessoas e pergunta se precisa de um medicamento, se precisa de uma ajuda, se precisa de um alimento. Pergunte às pessoas se ela precisa de um culto doméstico, ainda que online. Pergunte se a pessoa precisa de uma oração. E se você pode orar pela vida dela em meio a tanta problema de ordem emocional que a gente tem enfrentado. Quem ama, vai atrás. Jesus ama pessoas, Ele vai atrás de pessoas. E o sábado é o dia perfeito para isso. Não o dia da semana, mas o princípio deixado por Deus no quarto mandamento. Ela reconheceu isso e simplesmente ela começou a glorificar a Deus. O texto bíblico mostra que a mulher ficou feliz, ela teve o seu problema solucionado, e naquele dia ela se alegra. O dia do Senhor, o sábado do Senhor, é o dia de descanso, mas descanse em Deus, não descanso de Deus. É o dia de estarmos na presença santa de Deus. Quando você viaja de férias, você vai para descansar, mas você não pode descansar de Deus. Você leva a Bíblia com você quando arruma sua mala. Ela é prioridade na hora de dobrar as suas roupas e colocar a Bíblia ali. Quando você está viajando, você tem curiosidade de entrar no site e ver qual igreja da sua fé e ordem é mais próxima do hotel, da praia, do lugar onde você está. Qual o horário do culto para você ir lá passar 1 hora, 1 hora e meia com os seus irmãos.
Ou você está de férias e nem de Deus você quer saber, nem da Bíblia você quer saber, porque você já sabe demais. Queridos, o dia é sagrado para Deus, consagrado para Deus, e você deve descansar em Deus e não descansar de Deus. Eu só amo a Deus porque alguém que amava e guardava o dia do Senhor veio até mim e me levou para um culto no dia do Senhor, e eu me converti a Deus no dia do Senhor, e até hoje eu guardo o dia do Senhor, porque é isso que nós faremos na eternidade. Na eternidade é dia do Senhor sempre, é dia do Senhor para sempre. Alguém foi benção na sua vida porque amava o dia do Senhor. Seja bênção na vida de outro, amando o dia do Senhor. Tenha também a visão correta, versículo 14 ao versículo 16. Olhe para a Bíblia, o que a Bíblia quer te ensinar sobre o sábado é muito mais importante do que o que homens falam, do que instituições religiosas falam. Debruce-se sobre a palavra de Deus, pergunte para Deus, peça para Ele esclarecer ao teu coração o que é correto a respeito desse tema. E o versículo 14 até o 16 vai dizer: então o chefe da sinagoga, um religioso, ficou indignado, porque Jesus havia curado no sábado. E em meio à alegria das pessoas, olha o que ele faz: ele tomou a palavra e disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados, e não no dia de sábado. Porém a reunião era de sábado. Nos outros dias da semana, possivelmente as portas eram fechadas. Mas ele continua: o Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vocês não desprende da estrebaria o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? E essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado? Ele está comentando um texto de Deuteronômio 5,14, que repete os mandamentos e acrescenta um detalhe fundamental. Diz que no sábado não se pode fazer trabalho nenhum, nem com o boi, nem com o jumento. Mas os religiosos mudaram o mandamento, adequaram o mandamento àquilo que eles achavam, àquilo que eles gostavam. Naquela época, a guarda do sábado virou um legalismo. O princípio espiritual foi totalmente esquecido e virou um legalismo, uma prática moral e humana. E exatamente por isso Jesus vai mudar essa realidade. Ele vai curar no sábado, ressuscitar pessoas no sábado. Ele vai trabalhar na vida de tantas pessoas no sábado, para mostrar para eles que é errado transformar um princípio espiritual em mero legalismo. O dia ficou importante para eles e o princípio completamente esquecido. E queridos, sempre que o legalismo toma o lugar do amor cristão, sabe o que acontece? O deleite vira opressão, a liberdade vira escravidão. E incutem na nossa mente que se não praticarmos aquele ritual, se não guardarmos aquele dia, nós não seremos salvos, porque parece que Jesus não basta, precisa de Jesus mais uma legalidade, um ritualismo. Gente, Jesus basta, Jesus é suficiente para a minha, para a sua salvação. O sacrifício dele na cruz foi completo. Quando ele diz está consumado, ele quer dizer ao teu coração: eu basto para a tua salvação. E quem é religioso, cumpridor de regras, vai dizer isso, e a alegria começa a virar um fardo, e adorar a Deus se torna uma obrigação.
o sábado se torna uma superstição, um dia em que não se pode fazer nada, cheio de regras impostas por homens, mas não por Deus. Mas o Evangelho de Cristo, ele nunca foi um fardo para ninguém. O Evangelho de Cristo é leve, é suave, e ele alertou a todos aqueles que faziam isso 2000 anos atrás, quando ele escreve em Mateus, capítulo 23, versículo 3 e o versículo 4: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e o põem sobre o ombro de homens, mas eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Eles colocam regra para todo mundo seguir, mas eles mesmos não seguem. Eles levam o animal dele para tomar água e proíbem aqueles que fazem. Eles têm práticas que para eles podem, mas para os outros não podem. Por isso Jesus vai chamá-los de hipócrita. Um religioso, ele só se importa com regra, ele não se importa em ajudar quem verdadeiramente necessita. Sempre tem um olhar crítico, sempre tem um olhar negativo, sempre aponta o dedo para aquilo que estão fazendo, tanto que o líder, ele repreende a mulher, porque a mulher estava glorificando a Deus. A mulher estava feliz. E para quem é ritualista, a alegria da salvação e o prazer da libertação em Cristo são coisas que incomodam, são coisas que mexem com o coração. Para que Jesus não curasse outras pessoas, ele se vira para todos que ali estão e diz a eles: voltem outro dia. Mas quem sofre tem pressa, quem está angustiado tem pressa, e Deus nos deu o dia dele, para a gente descansar nele e ajudar aqueles que passam por alguma necessidade. Jesus não deixa isso passar em branco, e repreende no versículo 15 dizendo: vocês são hipócritas, vocês dizem uma coisa e fazem outra, vocês têm um ar de espiritualidade, uma cara de espiritualidade, mas o seu comportamento é completamente outro. Vocês consagram o sábado com a boca, mas não o consagram com o coração. Cristo está dizendo: é fácil para vocês serem religiosos, mas é tão difícil ser cristão verdadeiramente. Eles tinham um costume, criado por eles, que a lei proibia. Eles cuidavam dos animais, mas não cuidavam de um ser humano endemoniado, doente e encurvado. Para um religioso, dinheiro vale mais do que pessoas. Para um religioso, coisas são mais importantes do que pessoas. Para um filho de Deus, espero que seja o seu caso, use coisas e ame pessoas. Nunca inverta isso, principalmente dentro do reino de Deus. Em Marcos 2:27, Jesus deixa isso claro quando ele diz: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É um dia de desfrute, é um dia de alegria, mas acima de tudo, é o dia de fazer o bem, é o dia de descansar, mas é o dia de levar o amor de Deus até as pessoas. Querido, se eu pudesse dizer algo muito pessoal, olhando para esse texto e para o quarto mandamento, eu diria: descanse em Deus no dia do Senhor, mas não deixe de levar esse descanso até outras pessoas. Queridos, tem muita gente lá fora, fora da sua casa, fora do nosso templo, tem muita gente lá fora cansada de esperar, cansada de lutar, cansada de pedir, cansada de chorar. Tem muita gente lá fora, às vezes cansado de viver,
cansado de procurar solução onde a solução não existe. E no dia do Senhor, Deus te dá a oportunidade de apontar o caminho para essas pessoas cansadas, onde elas podem buscar o descanso verdadeiro, onde elas podem depositar suas angústias, seus tormentos, suas dúvidas e descansar em Deus, não de Deus. É a minha missão, é a sua missão, levar desse descanso até as pessoas. É para isso que Deus reservou um dia para adorarmos o nome dEle. No verso 17, é um dia para se alegrar. E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. As pessoas vendo aquela mulher que há 18 anos se arrastava, agora em pé, ereta, feliz, as pessoas se alegram com ela. A festa nos céus, quando alguém cansado encontra descanso em Deus. Os anjos celebram quando alguém que está cansado encontra o dia de descanso em Deus e passa a viver para Deus. Nós sabemos, quando nós estamos sendo meros religiosos, legalistas, ou como se dizia antigamente, carolas, quando estar no meio do povo de Deus é algo meramente obrigatório, quando não nos dá alegria. Mas sabemos que somos cristãos verdadeiros quando estar com o povo de Deus é nossa meta, é nossa expectativa. Nós aguardamos o dia do Senhor chegar, para que a gente possa estar junto e se alegrar com o povo de Deus. Só somos cristãos verdadeiros quando o domingo, quando o dia do Senhor nos trouxer alegria, expectativa, vontade de se cumprimentar, vontade de estar junto, satisfação, saudade. Oh, que falta nos faz a igreja! Que saudade desses bancos lotados, que saudade quando alguém apresenta aqui um louvor a Deus e todo mundo canta junto, e não importa se a sonoridade é boa ou é ruim, perfeita ou imperfeita, mas o louvor chega ao trono de Deus. Que saudade! Que saudade de parar ali na porta e cumprimentar um por um, passar 15, 20 minutos no abraço dizendo boa semana, que Deus te abençoe. Te vejo na quarta, culto de oração, te vejo domingo na escola dominical, dividir em salas. Que saudade disso! Nós só sabemos que somos cristãos quando estar na casa de Deus no dia do Senhor é algo que nos enche o coração. É o seu caso? É isso que você sente nesse período em que nós estamos vivendo? Seja sincero e responda isso para o Espírito Santo de Deus. Quando o domingo se aproxima, você se esforça para estar com o seu povo? Você se dedica para vir? Você ora se preparando para aquele dia, para aquele culto, para aquele momento? Você agradece pelo privilégio de estar na casa de Deus? Aqueles religiosos ficaram envergonhados e não felizes. Diante da alegria radiante, eles se entristecem. Mas o povo de Deus se alegra com aqueles que se alegram. O povo de Deus anota os pedidos de oração, e ele ora de verdade. Ele não mente para o Espírito Santo. Ele não diz eu vou orar por você e simplesmente faz de conta que esse nome nem existe. O servo de Deus, ele fica ansioso por apresentar diante de Deus cada pedido de saúde, cada motivo de gratidão que é apresentado. Peça oração e ore pelos motivos de oração. O povo de Deus ora, o povo de Deus se alegra, e tudo isso se faz também no sábado, no dia do Senhor, naquele dia em que muitas pessoas, enquanto descansavam, eles procuravam ajuda na casa dedicada a Deus. Queridos, alegre-se por você poder descansar em Deus.
sempre descanse em Deus, sempre descanse em Cristo. Jesus não é um fardo que te cansa, de jeito nenhum, ao contrário, Jesus é o alívio quando você se sentir necessitado. Descanse nele. O domingo é para isso, o domingo é para você descansar em Deus, e não descansar de Deus. E eu concluo te perguntando: o que você tem feito do último mandamento da primeira placa, os mandamentos verticais que tem relação com os homens e Deus? O que você tem feito com o dia do Senhor? Você tem reservado ele para Deus? Você tem aproveitado ele para fazer o bem às pessoas, evangelizando, convidando-as para o culto, ainda que online, compartilhando o link e chamando as pessoas? Queridos, a vida nos prova, e o testemunho de hoje nos mostrou, você não sabe qual é o último momento da vida de ninguém, mas se você puder fazer desse último momento um encontro com a palavra de Deus e uma entrega da vida para Cristo, muito valeu a sua existência. Você encontrou sentido na sua vida com Deus e no dia do Senhor. Você faz isso? Ou você fica mais preocupado com o seu conforto, com o seu passeio, com as suas preocupações? Você entende biblicamente o que é o sábado, o princípio do descanso em Deus? Ou você está mais preocupado com cumprir regras humanas feitas por homens, contrariando a vontade de Deus? Espero que a sua resposta seja: eu descanso em Deus, mas eu nunca descanso de Deus. Eu vou fechar minha fala compartilhando com vocês algo que foi muito especial a mim quando tive acesso. Palavras de um grande pregador e teólogo brasileiro, pastor Augusto Nicodemos. Em 2018, mais precisamente no dia 17 de maio, ele postou em suas redes sociais o que ele chamou de lições do esgotamento, que foram algumas lições que ele tirou do período de profundo esgotamento que ele passou. E ele disse o que ele aprendeu: eu aprendi que ninguém pode quebrar o mandamento de descansar um dia por semana sem sofrer as consequências físicas, mentais e emocionais, cedo ou tarde. Eu aprendi que o trabalho pode se tornar um ídolo e um vício, e que, pensando que estamos servindo a Deus, acabamos por colocar o trabalho no lugar dele. Eu aprendi que posso descansar e ficar à toa, sem ter a consciência pesada. Descansar é tão bíblico quanto trabalhar. Aprendi que tem muitas outras pessoas que podem fazer bem melhor o que eu faço, e que, portanto, eu não preciso levar o mundo nas costas. Eu aprendi que uma consciência mal calibrada pode ser o maior inimigo do pastor, eu diria do cristão. Um carrasco inflexível que não permite o descanso, o sono, o lazer e apreciar as coisas boas da vida. Aprendi que minha vida é breve, passageira e vulnerável, e que Deus deseja de mim apenas que eu seja fiel naquilo para o que Ele me chamou. Sucesso, números e resultados são absolutamente secundários. Eu não posso viver por isso. Lamento que tive que aprender essas coisas mediante o esgotamento pelo qual passei. Deus te ama tanto que Ele criou o mundo em 6 dias e criou o descanso no 7º dia, para você desfrutar dele, para você descansar nele e nunca descansar dele. Que seja o desejo do seu coração. E eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça
e reverentemente no dia do Senhor orarmos a Deus. Ao final ouviremos um louvor, concluindo esse nosso tempo de adoração a Deus. Mas eu convido você a elevar o seu pensamento, o seu coração ao Senhor, enquanto a equipe de louvor se posiciona. Eu convido você a sondar o seu coração com relação ao quarto mandamento. Você tem reservado o dia do Senhor para o Senhor? É uma realidade na sua vida? Ou você tem usado esse dia para escapar da presença de Deus, ou tentar fazer isso que é completamente impossível? Eleve seu coração a Deus em oração, em sua casa, onde você estiver. E se o Espírito Santo te incomodar quanto a isso, peça perdão, clame misericórdia de Deus e alegre-se por ter um dia para viver sempre na presença do Senhor. Pai, eu começo minha oração pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que colocamos o nosso trabalho, Deus, à frente do descanso e da verdadeira adoração ao Senhor. Perdoa, Deus, quando nós nos achamos tão importantes, que achamos que o Senhor depende e precisa de nós, quando isso não existe. Perdoa, Deus, quando não achamos prazer no domingo, o dia do Senhor, quando preferimos qualquer outra coisa a estar com o Teu povo, a estarmos conectados, a estarmos em oração e adoração ao Senhor. Perdoa, Deus, porque trocamos o Senhor de maneira tão fácil em nossa vida. Deus, tem misericórdia de nós. E obrigado, Deus, por criar o dia do Senhor, o princípio sabático, não um dia da semana, mas o princípio fundamental, Deus, que nós temos o privilégio de cultuarmos ao Senhor no domingo, de maneira livre, sem ritualismo, de maneira completamente em paz, e podemos acordar de manhã desejosos de estarmos na Tua presença, na Tua casa, com o Teu povo, e podemos terminar esse dia certos do quanto o Senhor nos alimentou, o quanto o Senhor nos abençoou e preparou para uma semana de labuta, de desafios. Obrigado, Deus, por nos amar desse jeito tão especial, por se importar com cada um de nós. Obrigado por nos ensinar por meio da Tua palavra. Nos abençoe dando uma semana rica da Tua presença, uma semana rica de reflexão, de oração, de saudade da Tua casa, de saudade do Teu povo, de desejo, Deus, de estarmos juntos novamente no próximo culto, na próxima reunião. Enche o nosso coração, ó Deus, queima dentro de nós, faz arder o desejo pela Tua presença, pela Tua casa e pelo Teu povo. Ajuda-nos a ler a Tua palavra todos os dias, a orar todos os dias, a nos alimentar do Senhor todos os dias. Obrigado, ó Deus. Guarda Teu povo, dirige nossas vidas, guarda nossa casa, livra-nos, ó Deus, das enfermidades que estão em nossa volta. Nos sustenta, Deus, onde nossos pés pisarem durante essa semana. Protege Teu povo com graça, com paz. Que o grande amor de nosso Deus e Pai, que a graça sempre salvadora de Jesus Cristo, e que a comunhão tão preciosa, com todas as consolações do Seu Espírito Santo, sejam com cada um de nós hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Termine o dia do Senhor adorando a Deus de todo o seu coração. Adoramos.
entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez em espírito. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Entregamos